Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia e pré-candidato ao governo do estado de Goiás, é o convidado do programa Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o programa Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás e estamos também lá disponíveis para você no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Hoje estamos aqui, com o pré-candidato. Ele disse que não é, mas já muita gente diz que ele é pré-candidato ao governo do estado, prefeito, Prefeito de Aparecida de Goiânia, reeleito extraordinária de votos. Está aqui conosco Gustavo Mendanha, muito obrigado pela presença, muito boa noite. Boa noite, professor Daniel, um prazer para mim poder estar aqui conversando com você, obviamente, com todos os telespectadores que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite, estou à sua inteira disposição. Que ótimo, nós queremos falar de política, mas antes vamos falar da sua gestão em Aparecida de Goiânia. Nós falamos de futebol no início. Podemos falar de futebol também, da presidência e tal, mas queremos falar de política, desse projeto aí, de ser candidato ao governo do estado, mas antes eu queria fazer algumas perguntas sobre Aparecida. Qual o segredo, desse sucesso lá em Aparecida? Você é tão jovem, assumiu a prefeitura, depois foi reeleito com a margem extraordinária de votos. Qual o segredo disso? Você atribui isso ao que, sucesso? Acho que não tem um segredo, eu acho que é uma somatória de fatores que beneficia a população, enfim, que me deu essa votação. Acho que um pouco do sentimento que a população tem hoje com a cidade. Nós estamos agora exatamente completando o centenário da cidade, no próximo dia 11 de maio. Acho que as últimas gestões nós conseguimos dar um salto na qualidade de vida do cidadão aparecidense. Eu acho que eu tenho algumas características, de ser um bom ouvinte, estar próximo da população, de ser um governo que realiza, de ser um governo que está próximo e principalmente buscando solucionar os problemas da cidade. Eu acho que são uma série de fatores que me levou até essa votação. Acho que não tem exatamente um segredo, são uma série de ações que no final de uma somatória me deu aí uma vitória extraordinária. Eu que agradeço ao povo, de confiar e de depositar em mim a esperança para a cidade. E é o que nós fazemos, transformando a vida das pessoas e buscando cada dia mais melhorar a qualidade de vida do cidadão aparecidense. Ok, e quais são os maiores desafios que você tem enfrentado lá em Aparecida? Olha, Aparecida é uma cidade muito complexa, Nós temos, embora 100 anos de história, nós temos 58 de emancipação política. Uma cidade que cresceu numa velocidade extraordinária. Então, óbvio, com o crescimento nessa velocidade, você tem uma série de problemas estruturais, enfim, infraestrutura. Eu acho que ao longo dos anos, cada prefeito foi conseguindo, de alguma forma, colaborar para amenizar um pouco dessa realidade. Então, são vários desafios que nós tínhamos, do ponto de vista de mobilidade, infraestrutura, saúde, educação. Algo que nós conseguimos, talvez seja uma das grandes obras que nós estamos realizando, que é fazer as pessoas pertencer à Aparecida, então se sentir... Pois é, a Aparecida sempre foi sentida como hospedeira, As pessoas trabalhavam em Goiânia e moravam em Aparecida. Agora parece que mudou um pouco esse cenário. É uma cidade dormitório, Uhum. Então, eu sou já de uma geração que provavelmente nós temos um sentimento maior com a cidade, porque nascemos na cidade, ou nascemos em outras cidades e crescemos na cidade. Eu, por exemplo, nasci em Goiânia, mas meu pai chegou em Aparecida em 78, eu nasci já em 82, então... Mas já tem um parque industrial grande ali em Aparecida. Sim, parque industrial, você tem os grandes shoppings da cidade, você tem hoje a vida social que nós não tínhamos, Eu acho que principalmente nos últimos 15, 20 anos, você teve um crescimento. Com o Maguito, de fato, foi uma virada de página e eu dou sequência a esse trabalho. E aí sim, com alguns pitacos pessoais de tecnologia, de modernização da máquina administrativa. E eu acho que trazendo um pouco mais esse momento que nós vivemos na cidade. A gestão anterior e esta é uma gestão de coalizão, Na verdade, você conseguiu formar uma coligação. Sim, parte da equipe trabalhava com o Maguito, eu mesmo fui secretário do Maguito, e a gente deu continuidade, não só do ponto de vista de governo, mas também de projetos. Tá, mas essa recente adesão do PMDB à candidatura do atual governo, isso criou algum transtorno para você lá na gestão municipal? Não, na gestão não, até porque a gestão é feita com a maioria com aparecidenses, Com algumas pessoas que, obviamente, concursadas que
são de outros municípios, mas que vivem já a vida de Aparecida, não mudou em nada a gestão. Agora, politicamente, aí uma mudança. Eu, por mais de 20 anos, filiado ao MDB, uma grande paixão com o Íris, com o Manguito, enfim. Eu tenho uma relação muito próxima com o Daniel, que é um amigo, mas, nesse momento, por discordar, não só da maneira que foi escolhido essa aliança, mas mais do que isso, discordar veementemente da forma que o atual governo faz a gestão no Estado, a governança que ele tem implementado, que não traz esperança, não traz alegria, está muito distante daquilo que o povo goiano merece. O que levou o PMDB a fazer isso? O MDB agora, né? Porque é um partido que tem todo um legado eleitoral em Goiás, sempre foi o partido mais bem votado em Goiás e, de repente, abandonou esse legado e por que razão, por que motivo faria isso? Professor, eu acho que é uma série de motivos, né? Eu acho que a direção, talvez preocupada, né, nesse cenário de, enfim, partidário, que é de fazer deputados federais, com certa preocupação por conta da forma que o governador tem utilizado do governo para fazer política, enfim. Talvez a preocupação de não fazer deputados federais, de não fazer deputados estaduais, de perder alguns prefeitos. O MDB se curva a não só um partido, né, mas um governante que está equidistante daquilo que as pessoas esperam do ponto de vista prático, né? Eu tenho visto as pessoas realmente muito chateadas com a forma fria, um governo que não dialoga, um governo que cortou os incentivos, um governo que cortou os programas sociais, um governo que não valoriza a educação. Aliás, há um desmonte da UEG no estado de Goiás, o que é lamentável, né? Uma UEG que ao longo dos anos foi se construindo, que base das pessoas que ocupam funções importantes, seja nas universidades, nas escolas, enfim, saiu da UEG e hoje nós temos algumas faculdades em regiões, né, que nós deveríamos era investir, era incentivar. Há mais de 3 anos que não tem vestibular. Então é um governador que realmente não tem sensibilidade, não tem um olhar pela educação e não tem um olhar desenvolvimentista para o estado de Goiás. Voltando a Aparecida é um município grande com muitos contrastes, tem regiões mais adensadas, regiões mais rarefeitas, regiões com acidentes geográficos, com erosões e tal. Isso tudo, esses problemas todos já estão sanados lá em Aparecida ou ainda tem problemas por lá? Não, a cidade que você tem uma série de desafios. Eu acho que por isso que as pessoas confiaram em mim para dar sequência a um plano, a um projeto, a uma ideia que nós tínhamos de transformar a cidade numa cidade inteligente, numa cidade modelo, numa cidade universitária, numa cidade industrial e, obviamente, com esses problemas sendo resolvidos. É o que nós temos feito. Nesse momento, nós temos 13 frentes de asfalto, 5 eixos estruturantes, estamos reformando uma série de unidades de escolas, saúde, enfim. Eu acho que o trabalho é esse. E, aliás, uma cidade, ela sempre está, você pegar uma cidade que tem 700 anos, ela sempre está em transformação. Então, sempre você tem novos desafios, uma coisa ou outra que tem que mudar, uma inovação que você tem que implementar. Então, a cidade ela nunca vai deixar de estar em evolução. Eu acho que é por isso que nós precisamos de eleger pessoas que tenham, né, esse sentimento de ter essa visão pela cidade, pelo estado, pelo país. As ações de vacinação, de combate à Covid em Aparecida, foi um diferencial na sua gestão? Acho que sim, eu acho que não só... Você adotou lá um regime de escalonamento? Eu acho que todo o enfrentamento que nós tivemos à Covid foi um exemplo. Aliás, nós estamos com vários estudos sobre o modelo aparecidense, inclusive a Organização Pan-Americana de Saúde está estudando o modelo aparecidense para ser convalidado, porque nós tivemos, eu acho que, muita inteligência, muita lucidez. Eu acho que o diálogo que nós implementamos para implementar isso foi algo interessante. Professor, nós tivemos 99% de adesão ao modelo de escalonamento. A testagem em massa, monitoramento, utilização do oxímetro. Os profissionais de saúde, eu tenho que dizer que eles realmente se doaram muito. A gente conseguiu trazer um espírito de unidade. Eu acho que isso fez toda a diferença. Por isso, talvez eu seja reconhecido realmente pelas pessoas pelo trabalho que foi desenvolvido. E principalmente pelo escalonamento. Certo. Enquanto o governo do estado, né, o próprio governador, né, foi em praça pública dizer que não precisava do voto, assim, de uma forma muito dura, né, a gente dialogou. A gente entendia que o pequeno comerciante passava por dificuldade, passava necessidade. Então a gente conseguiu fazer eles compreenderem, e mais do que isso,
eles entenderem e também se responsabilizar. E por isso, mesmo reabrindo a cidade com o escalonamento, nós não tivemos os casos disparados. Nós não tivemos o número de letalidade disparado. A letalidade de Aparecida é bem menor que a do estado de Goiás. Então, eu acho que essa união que nós conseguimos em prol da cidade, em prol de salvar vidas, mas também de manter o emprego, fez toda a diferença nesse equilíbrio entre economia e saúde. Sim. Por sua reeleição, com uma grande margem e tantos outros indicadores, a sua gestão lá em Aparecida realmente é um sucesso, a gente reconhece isso. Mas eu tenho que fazer uma pergunta aqui, a oportunidade sua de responder, de um episódio que ocorreu lá no mês passado, que envolve reserva ambiental e questão social, certo? Que são as famílias que ocupavam lá os bairros Riviera e Independência Mansões, né? Exatamente. E eles ocupavam uma área lá chamada de Serra das Areias, né? Então a pergunta é como estão essas famílias, em torno de 50 famílias, mas vamos fazer um pequeno intervalo e você responde no próximo bloco, pode ser? Já. Já. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, lá no YouTube, estamos lá também no canal do programa Papo Dinâmico e nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Hoje estamos recebendo aqui, com muita honra, o prefeito de Aparecida de Goiânia e pré-candidato ao governo de Goiás. Então, essas 50 famílias que foram despejadas dessa área de preservação ambiental, como é que elas estão hoje? Como é que a prefeitura Elas estão assistidas tanto pela Secretaria de Habitação quanto a Secretaria de Assistência Social, que faz um trabalho. Acho que nós temos uma Guarda Civil muito preparada. Obviamente, se tiver qualquer tipo, né, de ação que haja excesso, os guardas têm ali um código, né, que eles têm que seguir, obviamente serão punidos se não cumprir, mas eu posso dizer que a Guarda Civil como um todo presta um trabalho extraordinário para a cidade de Aparecida de Goiânia. Agora é nosso dever cuidar dessas pessoas que nesse momento passam por dificuldade, que estão de alguma forma passando necessidade. A prefeitura tem um aluguel social que a prefeitura pode fazer, obviamente depois de fazer o cadastro, cumprir todas as etapas, e a prefeitura vai fazer com aquelas famílias que realmente não tenham renda, enfim, que estejam dentro dos critérios, nós vamos estar e cuidando dessas famílias, né? Fazendo assistência, buscando cuidar e, claro, cadastrando essas famílias nos programas habitacionais que nós temos na cidade de Aparecida de Goiânia. Agora, nós temos que também, né, uma área de preservação ambiental, a gente tem que ter todo o cuidado para que essas áreas sejam, de certa forma, preservadas. Hoje nós passamos por um problema sério, né, de aquecimento global, enfim, uma série de problemas que nós enfrentamos. A prefeitura também tem que cuidar dessas áreas. Então, fazer esse trabalho de cuidar das áreas de preservação ambiental, mas também cuidar dessas famílias que necessitam de atendimento e, obviamente, de inclusão. Tá bom. Já falamos muito de Aparecida de Goiânia, agora vamos falar de política mesmo. Por que você se dispôs, eu vou falar assim, ser pré-candidato ao governo de Goiás? Por causa do sucesso de sua gestão, ou você tem um projeto para Goiás que vai além desse sucesso? Bom, professor, eu nunca me coloquei como candidato. Eu acho que ambos, né? Talvez por conta da minha votação, do alto índice de aprovação que eu tenho hoje ainda, isso não caiu. As pessoas têm lembrado do meu nome como eventual candidato, né? Eu nunca também disse que ia me furtar de disputar um mandato se a população de Aparecida, e principalmente a população de Aparecida, requeresse que eu pudesse colocar o meu nome à disposição. Nesse momento, eu estou conversando, dialogando. Eu acho que isso faz parte da boa política. Se você sai candidato, você tem que deixar a gestão do municipal. Exatamente, eu preciso de E o seu vice está preparado para isso? Exato. Sim, meu vice foi vereador por 4 mandatos, presidente da Câmara, enfim, sempre esteve ao meu lado. Ele tem capacidade, sim, para governar a cidade. Agora, mais do que um nome, mais do que a pessoa do Gustavo, mais do que outros nomes que eu poderia aqui citar, nós precisamos de construir um projeto. E acho que por isso é interessante ouvir a classe empresarial, ouvir o produtor rural, ouvir a professora, ouvir as pessoas que estão nas ruas, as pessoas que de fato precisam do Estado, para entender, né, o que nós precisamos de fato para dar um passo a mais no desenvolvimento do Estado de Goiás. Acho que nesse momento pessoalizar esse debate, eu acho que não é algo interessante. Nós precisamos de primeiro construir um projeto que seja viável, que possa devolver a esperança que o povo goiano espera. E aí sim, se amanhã
dentro dessa construção. Olha, o Gustavo é o melhor nome para estar à frente desse projeto, meu nome estará à disposição do povo goiano. Dois partidos importantes do cenário eleitoral brasileiro, partidário brasileiro, que é o DEM e o PSL, acabaram de fechar aí, né, de se unir, de fazer uma fusão dos dois partidos. Então os números 17 e 14 deverão não aparecer nas próximas eleições do ano que vem. 17 e 25. 17 e 25, né? É o número. O 14 é o PTB. 17 é do PSL e o 25 que é do DEM. Tá, desculpa. E parece que vai virar número 44 agora. Né? Bom, não sei, mas enfim, vai deixar de ser PSL, vai deixar de ser DEM, vão criar um outro partido, talvez União Brasil e tal. Depende ainda de homologação do TSE, sim, mas parece que essa é uma decisão já tomada pelas duas siglas. Nesse sentido, eles virão muito fortalecidos para as eleições, porque vão receber um robusto, né, fundo partidário, um fundo eleitoral para as campanhas eleitorais. E esse partido, se não me engano, foi unificado, foi criado, né, houve essa fusão para lançar um candidato próprio. Um candidato a presidente da República próprio, que não é nenhum dos que... Quer dizer, estão lá nessa sigla, a gente viu lá o Luiz Henrique Mandetta, que é um pretenso candidato a presidente da República, ou o próprio Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado. Hoje eu li que o Moro poderá ser candidato dessa fusão. Sérgio Moro poderia entrar também. De qualquer modo, nem Lula e nem Jair Bolsonaro entrariam nesse partido aí. Como é que você se coloca nesse cenário? Bom, eu tenho focado muito no estado de Goiás, né? Eu acho que vai chegar o momento que nós vamos ter que discutir o cenário nacional, e eu acho que é importante, né? Mas eu tenho um momento oportuno, até porque hoje você tem uma situação, amanhã, todos esses que estão postos como candidato podem não ser candidatos, então eu acho que a gente tem tempo ainda para discutir essa questão. Você vê que uma fusão como essa mexe com todo o cenário nacional e podem haver outras fusões. Eu sou do partido, né? Fui de um partido mais de 20 anos de centro, obviamente eu tenho a minha linha dentro desse sentido, né? Mas acho que a gente vai ter tempo de estar discutindo, enfim, optando por partido e também por essa questão nacional, seja por uma terceira via, né? Ou pois é, em Goiás, então, PSL, DEM e pelo menos grande parte do MDB, eu imagino que algumas lideranças do MDB não devem seguir o projeto do Maguito Vilela, do Daniel Vilela, né, e companhia, né? Certamente ele não está sozinho, tem toda uma equipe, ele não tomou essa decisão sozinho, ele como presidente do partido deve ter tido uma grande influência, mas deve estar levando com ele pelo menos uma parte importante das lideranças do MDB. Então, podemos dizer assim, MDB, DEM e PSL vão formar uma grande chapa de situação aqui em Goiás. E aí, todos os outros partidos poderiam compor uma oposição. Você vê viabilidade de unir todos os partidos de oposição numa grande frente acho que de é muito oposição difícil, a essa chapa? Muito difícil no primeiro turno unir todos os partidos. E eu até acho, né, que é interessante nós termos mais de uma candidatura, né, de oposição no estado de Goiás. Eu acho que isso vai ser importante para o processo. Aliás, Maguito dizia isso. Maguito até, ele era um entusiasta que todos os partidos tivessem candidatura própria para que no primeiro turno o eleitor pudesse talvez buscar aquele que mais tivesse próximo da sua realidade, né, de uma governança. Então, eu acho que é importante ter outras candidaturas, enfim, no segundo turno, as pessoas realmente buscar aquele que, num segundo momento, mais se assemelhe àquilo que as pessoas esperam para o Estado. Mas então, ao se dispor a colocar seu nome em discussão para um eventual projeto para o governo de Goiás, você vislumbra qual frente partidária que poderia estar com você? Eu sempre pertenci ao centro, né? Uhum. Aliás, nós temos um presidente da República que, se eu não me engano, ele tinha apenas um partido e venceu as eleições. Acho que as pessoas não estão muito mais preocupadas com o partido. As pessoas querem saber qual o projeto, as pessoas querem saber qual que é o perfil do candidato. Eu acho que isso é muito mais importante hoje do que fato dos partidos políticos. Acredito que as pessoas vão votar naquele que elas acreditam que podem colocar o Estado de Goiás à frente, colocar o Estado de Goiás para desenvolver, gerar emprego, gerar oportunidade
isso que as pessoas esperam. Tá, isso é particularmente verdadeiro em Goiás, né? Já tivemos história aqui em Goiás de um candidato que saiu assim sem nenhuma perspectiva e de repente foi eleito desbancando nomes como Iris Rezende e outros famosos. O Iris também foi assim em 82, o próprio Iris foi assim. 82 o Iris, 98 o ex-governador Marconi Perillo. Marconi Perillo está aí no grupo da Não, o governador frente, ele faz oposição ao governador Caiado. Essa semana mesmo, um jornal de grande circulação coloca que o PSDB terá candidato próprio, até pelo tamanho do PSDB, um partido protagonista. Não tem, até por ter sido o PMDB por mais de 20 anos, não seria coerente da minha parte filiar no PSDB. Eu vou até dizer assim... Mas o próprio Marconi já foi do PMDB. Sim, mas eu acho que ele foi lá atrás, né? Inclusive o PSDB sai de dentro do MDB. Mas foram partidos antagonistas, né? Eu respeito o ex-governador, até porque quando fui prefeito, eu tenho que dizer que diferente desse governador atual, o governador tratava com respeito, e já tinha uma relação de respeito com o Maguito. Tivemos no mesmo palanque, mas ele tinha respeito por nós. Isso eu tenho que dizer que ele teve com a gente. Agora, politicamente a gente sempre teve distante, enfim, então não seria coerente da minha parte hoje deixar o MDB e filiar num partido que eu sempre estive combatendo. Ah, ok. Entendi. De acordo com as suas convicções, você pretende se aliar com a esquerda, com o centro ou com a direita? Eu disse já, né? Eu sou de centro, né? Mas o MDB centro é um em partido Goiás de meio complicado, né? Tem muita gente que é do centro e que tem ideias de esquerda. Tem muita gente que é do centro e tem ideias de extrema direita. Bom, até porque eu acho que as pessoas muitas vezes não compreendem o que é direita e o que é esquerda, né? Então, mas eu me defino como um candidato, né? E como uma pessoa de centro, moderada, equilibrada, como é o MDB. O MDB sempre foi um partido mas você vê, foi um partido da diplomacia, foi um partido que buscou unir as forças, né? No momento de redemocratização do país. Então, eu tenho esses ideais comigo, né? De trazer o equilíbrio. Aliás, eu tenho falado muito, né? Sobre Mateus 5,8, né? Que a Bíblia fala que bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esse momento exige esse perfil moderado, equilibrado, para a gente tentar pacificar não só o país, mas também o estado de Goiás. Perfeito, é um perfil realmente muito bom. Mas o governador, por exemplo, é de direita. Porque quem diz que é do centro é de direita. O governador de Goiás é de direita. E nesse caso, como é que você vai diferenciar dele? Bom, acho que as pessoas que me conhecem já há 13 anos na vida pública sabem o meu jeito de trabalhar. Eu, como candidato a prefeito, nas 2 vezes, ninguém nunca me perguntou isso, até porque o Brasil não tinha muito disso. As pessoas conhecem o meu perfil, sabem o meu jeito de trabalhar, sabem o que eu fiz pela minha cidade. Então, hoje eu me proponho a ser um soldado na construção de uma aliança que, independente de partido, aliás, eu quero conversar até muitas pessoas que não pertençam a partido, mas que queiram contribuir com o projeto, para que nós possamos trazer alegria, desenvolvimento para o nosso estado. Perfeito. Vamos fazer um pequeno intervalo e depois vamos entrar numa discussão aqui que eu acho muito interessante, eu acho que o nosso telespectador também vai gostar, que é uma discussão sobre perfil gestor ou perfil político. Qual é o perfil mais adequado para o governador de Goiás? Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite. E também estamos no canal do YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, lá no YouTube, no canal da PUC TV Goiás no YouTube. E você pode nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre mandando aí a sua mensagem para nós, curtindo lá o nosso programa, né, e sugerindo temas para a gente debater aqui. Estamos debatendo aqui com o Gustavo Mendanha, que é prefeito de Aparecida de Goiânia e que está colocando seu nome à disposição para a construção de um projeto de candidatura para o governo de Goiás. O que não está bem hoje, Gustavo, em Goiás? O que precisa melhorar? Tem muita coisa para melhorar. Acho que esse governo cortou os incentivos, né? Acho que algo que a gente vê que muitas empresas deixaram de vir para o estado de Goiás, inclusive algumas têm deixado o estado. É um governo que não dialoga, né, com o setor produtivo. Acho que a gente tem perdido muito do ponto de vista econômico por conta dessa instabilidade, insensatez que o governador tem de lidar com as pessoas, né?
os grandes investimentos, apontar uma grande obra desse governo não existe. É um governo que não planejou, não só com a pandemia, né? É um governo que tem recurso em caixa, até porque deixou de pagar uma parcela importante, né? A dívida do Estado foi a dívida do Estado foi arrolada, então ele tem recurso em caixa e não consegue realizar a obra. Então, é um governo ineficiente. Então, quem assumir vai ter esse problema também de ter que refinanciar a dívida. Exatamente. Então, acho que você tem uma série de problemas, né? Do ponto de vista de planejamento, do ponto de vista estrutural. É um Estado que tem, no agronegócio, uma das suas forças. Eu tenho rodado o Estado, estou assustado, né, alarmado, né, com a falta de investimento que nós temos por parte deste governo. A gestão fiscal, que é ineficiente. Enfim, eu acho que tem muita coisa para poder avançar. Na verdade, o governo Ronaldo Caiado teve sorte de repente, pegar um período em que o agronegócio conseguiu exportar muito e, portanto, trazer divisas para o Estado? Sim, mas você veja, não existe uma política, não existe um programa voltado ao agronegócio. Né? Ao desenvolvimento do Estado. Ao desenvolvimento do Estado de Goiás. As indústrias como um todo, né, acho que sofreram muito nesses últimos meses. Do ponto de vista da educação, eu disse aqui o desmonte que há hoje na UEG. Né? A qualificação profissional já não existe. É um governo pouco eficiente, é um governo frio, é um governo analógico. Né? Hoje nós temos tantas tecnologias que facilitam a vida tanto dos colaboradores quanto daquelas pessoas que vivem no estado de Goiás. Goiás está deixando de ser atrativo, infelizmente por conta de um governo ineficiente, atrasado, retrógrado. Eu acho que a gente pode avançar muito, né, com políticas eficientes, que traduzam no sentimento, enfim, do bem-estar da população e também, acho que para atrair novos investimentos. Né? O Estado, nesses últimos meses, deixou de ser um Estado desenvolvimentista para ser um Estado atrasado, infelizmente por conta da política adotada pelo atual governador. Ok. Você já disse que você se identifica aí como sendo um político de centro, aberto, né, a dialogar com todas as frentes, de direita, de esquerda, de centro e tal. Com esse perfil, você espera quem incluir, digamos, nesse projeto aí de discussão, de viabilidade de uma candidatura para governo de Goiás? Olha, está muito cedo, né? Nós precisamos de ver, de fato. Quais as siglas partidárias que poderiam estar? Eu tenho conversado com alguns partidos, né? Eu tenho conversado com republicanos, eu tenho conversado com o PL. João Campos iria com você? Bom, Sandro Mabel? O João é do MDB. O João está dentro do MDB. Eu não sei se ele desfiliou assim como eu, mas ele estava até pouco do PMDB. Tem lá o presidente da FIEG, uma pessoa importante. O Adib foi do MDB, hoje está no Podemos, né? É uma figura importante do Estado, uma das grandes cidades do Estado, que é Catalão, né? Que o Adib está à frente. Acho que nós temos outros partidos. É porque essas pessoas mudam de partido e, de repente, a gente continua vendo eles. Mas o Adib foi expulso, né? Eu acho que o Adib se dependesse dele, ele estaria ainda do MDB. O Adib foi Jovair Arantes vai com você? O Jovair, ele está... Não sei que partido que ele está hoje, né? O Jovair, eu tenho uma relação boa com ele. E o prefeito de Goiânia? Eu encontrei com o Rogério recentemente, num evento, numa inauguração, que eu fui convidado pelo Sebastião Peixoto, pai do deputado Bruno. Eu tenho conversado com o João Campos, que é o presidente hoje do Republicanos no estado de Goiás, deputado Jefferson, enfim. Eu tenho conversado muito com o Republicanos. Eu acho que o Republicanos pode unir dentro do projeto, sim, da construção de uma aliança de oposição no estado de Goiás. E os partidos mais à esquerda? Quem está conversando? Porque você tem lá no seu governo, você tem... Eu não tenho, assim, tem pessoas eu tenho algumas pessoas que militam na esquerda, que eu tenho relacionamento, enfim. O deputado Elias Vaz, que ajuda a minha cidade, sempre foi um colaborador. Agora, acredito que a esquerda terá um projeto, enfim, de candidatura própria. Acredito que o PT deva lançar essa possibilidade própria. De você dialogar com o PT, com o PCdoB, com, sei lá, com mais partidos de esquerda aí para construir uma grande frente? Não, eu entendo que nesse momento eu vou estar buscando uma frente no centro e possivelmente apoiando a candidatura a presidente de centro. Então, acredito que por esse motivo, provavelmente a esquerda tem aqui o seu Mesmo que esse centro esteja ligado à candidatura do governo da situação?
O último partido que eu conversei terá candidata própria a presidente. Ah. Não sei o que eu vou fazer nos próximos dias, no sentido de buscar esse partido. Tem muita coisa para acontecer. Agora, de fato, eu vou buscar um partido de centro que tenha, talvez, uma candidatura própria. Obviamente, tendo um candidato próprio, eu vou apoiar esse candidato. Tá. Quais os desafios para uma aliança política com uma ampla frente aí das oposições? Bom, acho que tem desafio primeiro a nível nacional, né? Então, acho que todas essas frentes querem ter aqui um palanque no estado de Goiás e talvez isso ou possa dificultar ou possa facilitar para alguns, né? Essa polarização que existe, obviamente, é algo que tem tensionado muito, né, as forças políticas, é algo que tem feito trazer muitas divergências, né, e que eu torço muito pela paz. Independente de quem vence as eleições em 2022, eu torço para que nós possamos ter um líder que possa unir o país novamente, né? A gente viu na eleição passada que o Bolsonaro arrastou muita gente com ele, elegeu um monte de gente que foi só declarar apoio a ele, como em São Paulo, Rio de Janeiro, os candidatos ao governo simplesmente ganhar voto. Nesta eleição pode acontecer de algum candidato, não necessariamente o Bolsonaro, de arrastar muito voto. E se isso acontecer numa frente que você não participa, você não acha que você poderia ficar tendo em vista que o governo do Estado vai sair forte, com a candidatura forte, com muita gente apoiando, com grande espaço de mídia, de TV? Não, o voto nunca foi casado. Então, eu não acredito. Eu tenho o meu perfil, eu não vou mudar o meu perfil. Em Goiás isso não funciona. Não é em Goiás. Eu acho que nós tivemos em um outro estado, nós tivemos isso. Nessa no Nordeste polarização. Não funcionou, de fato. Sim, então eu acredito que isso não vai ocorrer. Eu acho que o eleitor, quando ele busca um candidato, ele busca, claro, aquele que mais esteja próximo àquilo que ele espera de um governante, enfim. E eu não acredito que essa relação ela vá atrapalhar ou vá beneficiar aqui em Goiás algum candidato. Tá, e a sustentabilidade desse projeto? Como é que você está buscando o financiamento disso? Através dos partidos, do fundo partidário? Quais as forças que estão com você, forças do Estado, movimento? Nós falamos de partido, mas tem os movimentos também. Sindicatos, empresas. Eu não foquei, não tenho esse olhar ainda. Óbvio que a gente vai ter que, no momento certo, preocupar com tempo de televisão, com financiamento, enfim. Nós estamos um ano das eleições, nós temos tempo de fazer esse planejamento, temos tempo de construir essa aliança, temos tempo de ter este posicionamento, então ainda é tudo muito embrionário, né? E até porque eu não me coloco como candidato. Agora, vou ajudar a construir e, claro, estando à frente disso, independente de quem seja candidato, seja eu, seja outro agente, eu vou estar participando disso. Agora, hoje é dia 6. 6 de outubro. As eleições ocorrem no dia 4? 4 por aí de Nós outubro. já passou, tá menos de um ano para as eleições. Menos de um ano. Tá certo, tá certo. Bom, no caso, você já disse, teria que deixar, né? Porque é um outro mandato, não pode ser candidato com o mesmo mandato, né? Para o governo de Goiás. E aí, discussão, para quem sai para Senado, para quem sai para vice... Acho que nós temos tempo para isso, temos tempo de fazer essa construção. Não, se eu ver o governador Ronaldo Caiado, ele precipitou ao anunciar já uma chapa, ele se anunciou. Eu acho que talvez seja um grande erro, tanto por parte do governador como por parte do MDB. Então, porque, na verdade, ele antecipou a disputa, né? Porque já estamos discutindo a sucessão do ano que vem, como poderia ser. Acho que não, ele tentou antecipar. Não sei se você só tem ele como candidato. Meu nome aparece bem pontuado, mas acho que tem um processo ainda de construção. Ao seu tempo, nós vamos ver quem serão os candidatos e quem serão as forças que estarão se enfrentando no estado de Goiás. Tá bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos ver, então, o que o pré-candidato, ou que está se dispondo a discutir essa possibilidade, Gustavo Mendanha, pensa para o governo de Goiás. Na hipótese de ser governador de Goiás, o que ele pretende fazer nas diversas áreas aí de atuação, né, do Estado, em segurança pública, meio ambiente, essas coisas tudo, educação, cultura. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje temos aqui o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, ele que também está se dispondo, né, a discutir a possibilidade de ele vir a ser candidato ao governo de Goiás. Prefeito, vou chamar prefeito porque ainda não é candidato, né, nem pré-candidato.
Como você vê a questão da segurança pública em Goiás, a questão da mobilidade, que você está aqui na região metropolitana de Goiânia, a questão da mobilidade certamente é uma questão que lhe preocupa constantemente, e a segurança também, como é que você vê? Bom, acho que nos últimos meses, acho que até por conta da pandemia, as pessoas passaram a estar muito em casa, a gente viu uma redução dos índices de criminalidade. Parecido, a gente conseguiu talvez fazer algo diferente, que foi o investimento em tecnologia. Nós temos hoje quase 3.000 câmeras em funcionamento em ruas, avenidas, parques, praças, equipamentos públicos, né? E com inteligência artificial, obviamente, isso consegue tanto inibir a ação do criminoso, quanto de alguma forma você ter uma resposta muito mais rápida a algum tipo de ação que venha a ocorrer. A mobilidade é algo que nós avançamos muito nos últimos anos, não só com a construção dos eixos estruturantes, mas no caso de Aparecida, Mas o transporte coletivo, pensando não só em Aparecida, mas em toda a região metropolitana, é um gargalo ainda, né? É um gargalo, né? Estou respondendo por Aparecida até porque, de fato, não estou aqui me apresentando como candidato, eu não tenho nenhuma proposta, enfim. Sim. Aquilo que nós fizemos em Aparecida foi a construção das novas linhas, foram mais de 300 quilômetros de novas linhas, isso foi importante. Agora, o problema da mobilidade é um problema sério. Eu acho que nós precisamos de investir, seja através de tecnologia, modais, enfim, aumentar o efetivo de veículos, melhorar o conforto, enfim. Eu acho que tem muita coisa que precisa de avançar, né, obviamente, além da questão dos abrigos de ônibus. Tem muita coisa para melhorar. Na cidade a gente conseguiu fazer alguma coisa, instalamos mais de 500 abrigos de ônibus. Acho que precisa de avançar em Goiânia, enfim, em outras cidades também da região metropolitana. Nós vamos avançar com diálogo e também com investimento. Voltando sobre a segurança que compete ao município é da Guarda Civil, né, metropolitana, ou da Guarda Civil. Na verdade, a segurança é uma responsabilidade do Estado. A Guarda Civil, ela começa, né, para cuidar do patrimônio, mas uma legislação recente, ela permite sim que a Guarda Civil seja uma força auxiliadora das forças de segurança, da polícia, enfim. E a Guarda Civil de Aparecida, até porque tem porte de arma, enfim, é uma guarda que faz um trabalho extraordinário, uma turma muito preparada, né, eles estudam muito, nós temos lá várias pessoas que têm não só a qualificação no sentido de se preparar para ocupar o cargo, mas tem as suas formações superiores e é um trabalho que vem sendo realizado em força. Então, a polícia militar, civil, com a guarda, junto com a tecnologia, foi de suma importância para reduzir a criminalidade na cidade. Ampliando um pouco, vamos falar da segurança, então, do Estado. A segurança policial, segurança do Estado de Goiás não é um diferencial, porque o governo de Goiás vende isso como sendo um diferencial do seu governo, que a segurança melhorou no Estado de Goiás. É um diferencial, realmente? Olha, eu não vi nenhuma ação desse governo que falasse, fez isso para poder melhorar. Não. No caso de Aparecida, a diminuição dos índices, eu acho que essa diminuição ela poderia ter, enfim, nós podemos discutir aqui, por exemplo, a ascensão do presidente Bolsonaro e da facilitação ao acesso às armas pode ter ajudado a reduzir a criminalidade? Eu acredito que sim. Tem muita gente com medo, né? A pessoa ela comete algum delito, ela sabendo que o cidadão está armado, ela pode ter um certo temor de entrar na casa do cidadão. Né? Muitas pessoas dizem isso. Então, em tese, você não é contra as pessoas adquirir arma. Não, eu não disse isso. Eu estou dizendo que as pessoas terem arma em casa, de alguma forma, você inibe o bandido, claro. Né? Eu, por exemplo, não tenho arma, enfim, não estou dizendo isso. Tá. Não sou contra quem tem, quem se prepara, quem estuda para ter o seu porte de arma em casa. Eu estou dizendo que essa facilitação do acesso às armas pode, de alguma forma, ter ajudado a reduzir a criminalidade, até porque é uma coisa que acontece meio que simultaneamente. Então não é a polícia, é o cidadão que se armou, então. Não, eu acho que é uma série de coisas. A pandemia eu disse também, as pessoas ficaram mais em casa. Você ficou aí praticamente em Aparecida, não, mas no estado praticamente 6 meses das pessoas isoladas. Você sabe que o cidadão está na casa dele, você vai entrar para roubar? Não vai. Então, acho que tem algumas coisas que ocorreram nesses últimos meses, então não estou dizendo que a ação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Civil Municipal, porque não é só Aparecida, Goiânia e outras cidades tem, não foi importante para ajudar a reduzir a criminalidade. Eu estou dizendo que esse índice, você tem que levar em consideração outros vários ingredientes. Fatores que, na verdade, não necessariamente a política pública implementada pelo governo. Nesse sentido, você pode dizer que algumas coisas ocorreram nesses últimos meses para dizer que, de alguma forma, tudo isso foi uma somatória para reduzir os índices. E como é que você pretende, caso venha a ser candidato e seja eleito,
lidar com as questões agrárias. As questões agrárias em Goiás envolvem conflitos de terra. Nós já falamos aqui do agronegócio, que aí tem financiamento, tem escoamento, né, da produção, tem uma série de fatores que envolvem o agronegócio, questão do meio ambiente, da crise hídrica. O rio Araguaia está fechando, né? Está fechando, não, está secando, coisa absurda que a gente viu aí esses dias. Êxodo rural, porque se as pessoas saem da terra, se a agricultura familiar acaba, as pessoas vêm inchar as cidades grandes, tudo mais aqui. Como é que você vê esta questão? Professor, eu acho que nós temos que ter políticas por parte do governo mais eficientes para cuidar das pessoas. Então, o problema hídrico, por exemplo, um problema sério e que não é de hoje, desse ano. Que envolve desmatamento, envolve... Claro, eu acho que tem uma série de ações que tem que ser feitas, né, para poder reduzir os danos que nós temos enfrentado. E utilizar a tecnologia, é algo que nós fizemos na cidade de Aparecida, não só do ponto de vista de segurança, mas de vários outros aspectos, que nós temos condições de usar a tecnologia para minimizar os efeitos de tudo isso que nós enfrentamos. Então, são uma série de ações que devem ser feitas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista tecnológico. Eu sou um defensor da tecnologia. Aliás, eu estive em Israel algumas vezes, e uma das vezes foi para participar de um congresso que discutia as soluções, né, para a falta de abastecimento das cidades. Estou falando de Israel, que é um país que está no semiárido, no deserto, né, e que eu estive em Israel a primeira vez em 2009. Você não tem descendência judaica, não? Eu acho que todos nós temos sangue árabe, de índio, de judeu. Certeza. Eu acho que o meu sobrenome, que é o Mendanha, né, é um sobrenome de judeus sefaditas, né, de árabes judeus. Mas é tão distante que não dá nem para falar que eu tenho... Mas eu acho que todos nós, o brasileiro é uma mistura, né, de europeu, sim. Do africano, enfim, todos nós os próprios portugueses vieram de lá, né? Sim, eu acho que todos nós temos essa mistura, né, então... Mas o que eu queria dizer, minha relação com isso é muito mais por conta da questão da religiosidade. Os meus dois irmãos moraram em Israel, um por um período maior, outro por um período menor, então eu estive em Israel por 5 vezes, eu tenho uma relação muito próxima com um ex-embaixador de Israel, que eu estava olhando no telefone no nosso intervalo, o Yossi mandando mensagem para mim. Mas Israel é um país, eu acho que tem outros, né, mas Israel eu conheço, que tinha uma situação extremamente crítica, com falta de abastecimento, com falta de água. Em 2009, quando eu estive lá, você tinha racionamento, então você tinha 2 dias de água e 2 dias sem água. Então, as pessoas tinham muito cuidado, né? Eu me lembro para lavar as vasilhas era com água reutilizada, né? Banheiro, você tinha que tomar todo um cuidado. Banho, você tinha lá os minutos que você podia tomar banho. Eu voltei em Israel depois de 2009, 10, 11, 12, 13, depois de 4 anos, uma situação completamente diferente. Então, se tivermos investimentos, e tivermos planejamento, nós temos condições de resolver o problema de água. Não é do estado de Goiás, é do Brasil. Agora, precisa de ter investimento, precisa de ter planejamento e precisa de ter coragem para enfrentar esses problemas que nós temos no estado. Isso envolve reflorestamento também? Reflorestamento, reutilização de água, o abastecimento que nós temos aí uma boa quantidade de água que vai, desperdício. Então, você tem uma série de coisas que podem ser feitas. Tá, agora... A gente até anunciou num bloco aí, a gente acabou não falando. Mas como é que você pretende fazer investimentos, sei lá, fazer um monte de coisas dentro do estado de Goiás, desenvolver o estado, respeitando o equilíbrio fiscal? O professor está quase me lançando candidato, eu não sou. Respeitando o equilíbrio fiscal, combatendo o desperdício, né? E também os desvios de recursos. Como é que você faz isso? Vai fazer isso? Porque isso é um grande gargalo que tem na administração pública hoje, né? Como fazer para otimizar os recursos? Eu sou prefeito de Aparecida, uma cidade com 600 mil habitantes. Assumi na mão de um grande gestor, de um grande homem, competente, eficiente, que me deu condições de poder mostrar o meu trabalho para o estado, para o Brasil, enfim. Eu acho que nós fizemos isso em Aparecida. Então, tudo que nós fizemos em Aparecida, seja eu, seja uma outra pessoa, nós temos condições de replicar esse modelo para o estado de Goiás. Eficiência no trabalho, controle do gasto público, evitando o desperdício, enfim. A Aparecida, eu acho que é um bom case daquilo que nós podemos fazer pelo estado de Goiás ou por outros municípios goianos. Ok, o tempo nosso acabou, temos que encerrar.
Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia, muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui no Papo Dinâmico e contribuir aqui conosco. Muito obrigado e sucesso para você. Obrigado, professor. Obrigado a todos que nos acompanham. Meu respeito ao seu trabalho, claro, sempre à disposição para que nós possamos voltar aqui ao Papo Dinâmico. Espero que você volte aqui já como candidato também, né? Deixa eu aproveitar, mandar aqui um abraço ao nosso querido bispo Dom Washington, que eu vou confessar que ele está num período aí esperando, né, indicação de novo bispo. E não é que eu estou na torcida para ele deixar o bispado, mas eu estou torcendo para ele ir para Aparecida para estar lá nos abençoando todo dia, porque ele escolheu a Aparecida para viver. Perfeito, é verdade, isso é verdade. Um grande abraço ao Dom Washington. E para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima.